Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por este momento, desse devocional que é realizado sempre às segundas-feiras, às quartas-feiras, e para mim é uma alegria poder estar compartilhando aqui com vocês desse momento onde a gente fala um pouco, aqui da palavra de Deus, daquilo que vem como bênção para nossas vidas. E eu quero aguardar você a acompanhar comigo a leitura. Eu vou te dar um tempinho para que você consiga, aí pegar a tua Bíblia para estar acompanhando, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, capítulo 8, e o versículo 18 e 19, onde nós vamos estar compartilhando, onde a gente vai estar conversando um pouco, falando um pouco aqui da palavra do Senhor, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pegar a tua Bíblia e que a gente aproveite esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus. Amém? Então diz aqui o texto, olha, você que está acompanhando. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aleluia! Bênção de Deus, louvado seja Deus, Aqui, irmãos, a gente vê que esses dois versículos falam desse Simão, Simão, um residente de Samaria, uma pessoa que teve a graça, a misericórdia, o favor de Deus de ser alcançado pelo Evangelho. Então, só para a gente voltar um pouco na história, o Senhor Jesus é levado aos céus, tem a promessa do Espírito Santo vir sobre aqueles que o aguardavam, e começou os apóstolos a pregar a palavra do Senhor. Diz a palavra que também começou as perseguições contra a igreja, e chegou um momento onde os discípulos eles começaram a se dispersar, Os seguidores do Senhor, na verdade, começaram a se dispersar, e nisso a palavra diz que eles começaram a cumprir o que foi dito pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio para o povo, o povo judeu, eles rejeitaram o Senhor, eles teve as discordâncias e tudo mais, e o Senhor Jesus deixou uma palavra profética para os discípulos. Ele disse: olha, vocês vão pregar o Evangelho na Judeia, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Então, era uma promessa para alcançar os que não eram judeus. E um desses que teve que ir para outro lugar, teve que se dispersar entre os seguidores, está Filipe. Filipe, ele vai para Samaria, e diz a Bíblia que ele começou a pregar com muita ousadia,
começou a pregar na unção do Espírito Santo de Deus. E em Samaria, irmãos, você que está me ouvindo, você que está acompanhando, diz a Bíblia que muitos milagres aconteceram lá. Sinais, através do poder do Espírito Santo sobre a vida do Filipe, foram muitos. Então, Filipe começou a agregar ao reino de Deus muitas vidas, muitas almas. E uma dessas almas era esse Simão. Esse Simão, pelo que a Bíblia diz, né? Pelo que a gente consegue estudar sobre ele, ele era pela Bíblia, um mágico, né? E ele decide seguir Filipe, andar com Filipe, participar com Filipe de tudo aquilo que o Espírito Santo fazia de maravilhas no meio daquela cidade. Ele chegou até a se batizar, porque o texto diz que ele é um dos que se batizam, né? Porque Filipe, ele ganhava as almas e ele batizava em nome do Senhor. Diz aqui o texto o seguinte, o capítulo 2, versículo 1, né? E fez-se grande perseguição naquela época contra a igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrava pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Pois bem, Filipe era um deles. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe fazia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha só. Olha que bênção, né? Olha que coisa tremenda. Entre os dispersos, os que foram perseguidos, Filipe estava lá. Foi para Samaria. Você escutou, você leu aqui comigo, acompanhou o que aconteceu. Versículo seguinte diz: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Vamos lá. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, veja bem, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, aqui eu quero que você entenda, e sendo batizado, ele foi batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ele continuou, se batizou, ouviu, continuou com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, ele estava atônito. Oh, glória! Que bênção, irmãos! A gente aprender com a palavra de Deus. Veja bem, o camarada exercia, né, uma magia, uma arte mágica, ou seja, uma magia. Era uma magia que dá para entender que era um ilusionista. Ele conseguia iludir as pessoas, dizendo para as pessoas que o que ele fazia era manifestação do poder de Deus, né? Antes dele encontrar com Filipe, a cidade todinha ia até ele. Ele era tipo de um guru, sabe, irmãos? Ele era uma espécie de um guru, sabe? Um guru conselheiro, as pessoas iam lá, pagava caro, tem as consultas, você sabe como é que acontece. Aí diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria
receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, né? Ou seja, eles eram batizados por Filipe, mas os apóstolos que foram até lá, no caso Pedro e João, quando chegaram em Samaria, sabendo do que estava acontecendo, eles foram orar pelas pessoas para receber o Espírito Santo, né? E diz a Bíblia aqui no versículo seguinte, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, no caso Pedro e João, e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aí é aqui que nós vamos parar um pouco para a gente conversar. Perceba bem, o que era que ele era antes de ouvir Filipe pregar acerca de Jesus Cristo. Ele era um ilusionista, ele era um mágico, ele era um guru, ele praticava magia. E quando ele vê Pedro e João orarem pelas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo, as pessoas foram cheias, né? As pessoas receberam o poder de Deus. O que acontece, irmãos? Isso deixou ele, né? De boca aberta, né? Como a gente diz, deixou ele, sabe, com a cabeça ali, sabe lá. A Bíblia diz que ele ficou atônito. Atônito só empavou, apavorado, está empolvorosa ali. Porque se alguém que se achava, né, que tinha o poder de Deus, e vê homens impondo as mãos sobre as pessoas, dizendo assim, receba do Espírito Santo de Deus, as pessoas serem cheias, falar em outras línguas, né? Ali receber dom de cura, dom de profecia, coisas tremendas, como o dia lá de Pentecostes, né? Em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre aquele recinto, as pessoas ali foram confundidas como pessoas embriagadas, que vocês sabem da história. Pois bem, a Bíblia diz que ele fica atônito. E ele vai, né? No versículo seguinte, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, peraí. Filipe era alguém que veio para o Evangelho. É aí que eu queria que você entendesse, né? É alguém que veio para o Evangelho. E talvez as suas motivações de vir para o Evangelho não era realmente de ter o reino de Deus introduzido no coração dele. Porque agora ele vai reivindicar dos apóstolos algo que ele, nas suas práticas antigas, ele deixa ali ressuscitar o velho homem, né? E chega até os apóstolos e oferece dinheiro. Eles perguntam para eles assim, tipo uma pergunta, se eu pagar para vocês, vocês me dão também? Aí onde eu quero que os irmãos entendam que tem coisa que o dinheiro não compra. Aleluia. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Por quê? Porque não são poucas as pessoas que abraçam a fé cristã por motivações erradas. A história de Simão, o mágico de Samaria, ele serve-nos de alerta para não cairmos nos perigos do auto-engano, que consiste em abraçar a fé evangélica, né, com objetivos diversos do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que infelizmente muitas pessoas atualmente se dizem cristã evangélica, mas nada nelas evidenciam a presença de Cristo. Pelo contrário, a postura delas tem certa semelhança com a postura do antigo mágico, né, de Samaria. Pois bem, quando ele chega para fazer essa proposta, né, ele diz, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcance por dinheiro.
Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, a motivação dele, mesmo sendo batizado, ainda não era de ter o reino de Deus introduzido no seu coração. Porque senão, irmãos, ele não faria tal proposta, né? Ele não oferecia dinheiro para ter algo que Deus, ele quer dar para nós de forma que primeiro, aí Pedro vai dizer aqui, o que é que ele tem que fazer primeiro para receber, aleluia. Pedro diz a ele assim, olha, o teu dinheiro não compra, mas se você quer, ó, primeiro, versículo 22, arrepende-te, pois desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aí a gente aprende o que aqui, irmãos? Qual é a nossa verdadeira motivação de estar acompanhando, né? De estar seguindo a Jesus Cristo? Qual é a motivação? É de quando eu não receber o que eu estou buscando, eu tentar de outra forma, eu tentar subornar, eu tentar, sabe, fazer com que as coisas venham para mim. Isso, né, em todos os âmbitos do reino de Deus, em todas as áreas do reino de Deus, em todos os ministérios do reino de Deus, né? Então, qual é a verdadeira motivação? Pedro diz, olha, você quer? Guarda o teu dinheiro, porque esse teu dinheiro, se você for querer usar desta forma, ele vai te levar para a perdição. Mas primeiro, te arrepende-te, louvado seja Deus, né? Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pecados, ou o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Ou seja, Pedro, sabe, dizendo para ele assim, olha, irmão Simão, verdadeiramente você foi batizado, você decidiu seguir, mas ainda há algo a ser feito. Você tem que parar, você tem que refletir e entender que tem coisas que você precisa aprender ainda com o Senhor Jesus. Então, se você quer começar da forma correta, começa se arrependendo. Aleluia. Começa se arrependendo, né? Tira essa iniquidade que está no teu coração. Ora a Deus, para que Ele te perdoe, né? E tire esses pensamentos do teu coração. Sabe? O que é que está no teu coração? Que tipo de pensamento está em teu coração? Como é que você quer conseguir as coisas que você almeja no reino de Deus? De que forma? Se você entender que você não consegue, né? Ou você não quer esperar o processo, aí às vezes vai ter que atropelar, vai ter que pular degrau, vai ter que pular etapas. Então Pedro diz a Simão, arrepende-te, né? Respondendo Simão, disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Ali ele já entendeu que o reino de Deus é sério, né, irmãos? O reino de Deus exige uma seriedade daqueles que estão inseridos neles. O reino de Deus exige de mim e de você que a gente, pelo menos, tenha sabedoria na hora de abrir a nossa boca, na hora de se dirigir a alguém, da forma como se dirigir. Por quê? Porque talvez ele, na empolgação, no calor do momento, da emoção, né, sem saber o procedimento do Espírito Santo, os princípios, né, de atuação do Espírito Santo, ele entendeu que, de repente, a formação dele lá do passado influenciou para que ele tivesse ali um comportamento que Pedro repreendeu. Lógico, né, irmãos? Uma coisa de alguém chegar para um pastor, para um dirigente e dizer assim, olha, se você me levantar para tal cargo na igreja, eu vou fazer isso, né? Ah, se você fizer me consagrar a tal ministério na igreja, eu reformo a igreja, eu compro uma bateria, eu dou um microfone, enfim, irmãos. Quais são as verdadeiras motivações
nossa no Evangelho, no reino de Deus. Parece que se Pedro não aparece ali, o Simão ia continuar com as motivações erradas. Mas ainda bem que apareceu alguém de Deus, sabe, irmãos, que fala uma palavra verdadeira para ele. Porque se verdadeiramente ele veio para o Evangelho, ele verdadeiramente teria que ser uma nova criatura. Ele teria que pensar, né, de forma com a consciência de Cristo. Então, baseado no que nós lemos aqui, sabe, irmãos, o que eu entendo é que, eu volto a repetir, o que é que o dinheiro não compra? Aí eu volto, sabe, irmãos, ali nos evangelhos e vejo, lembra daquela mulher, sabe, para encerrar aqui, que de repente vai servir para você, né, como aprendizado. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue, que padeceu daquela enfermidade durante mais de uma década, e os textos bíblicos está escrito que ela gastou tudo que ela tinha, gastou seus recursos, ela recorreu aos melhores médicos da época, não sei, mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou dinheiro para buscar a cura, para buscar, né, a sua saúde. E a minha Bíblia diz, a tua diz que ela ia de mal a pior. Ela ia de mal a pior. E indo de mal a pior, um dia ela descobre que está passando na cidade o Senhor Jesus. Ela entra no meio da multidão, você sabe a história, e ela toca no manto do Senhor. E apenas ao tocar nas vestes do Senhor, a Bíblia diz que sai virtude dele e ela logo é curada. E ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Sabe quantos anos aquela mulher lutou para buscar a sua melhoria, sua cura? Mais de uma década. Gastou muito. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. E quanto mais ela gastava, mais ia de mal a pior. Aí num encontro com o Senhor, ela é movida, né, pela sua fé, e ela toca e ela é curada. Aí eu volto a perguntar para os irmãos, para você que está assistindo, está ouvindo, que o dinheiro não compra? Ela gastou tudo que ela tinha e ia de mal a pior. Então, se ela gastou tudo que ela tinha e ia de mal a pior, o que é que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra, irmãos, as bênçãos do céu. O dinheiro não compra, sabe, a cura espiritual. O dinheiro não compra o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus nos deu, pela misericórdia dele, pela graça maravilhosa dele. Então você que deseja algo no reino de Deus, e você até entendia, né, pelas motivações, talvez você aprendeu de forma não correta e queria levar isso adiante, hoje, ouvindo, participando aqui nesse canal conosco, você entende que tem que se arrepender, tem que orar a Deus, tem que pedir a Deus para que Deus ache graça em mim e você e Ele nos conceda o que nós estamos precisando. Mas lembre-se, tem coisas que o dinheiro não compra. Encerrando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer para você, irmãos, que quando Jesus ele liberou os discípulos para pregar o Evangelho, né, até os confins da terra, ele não escolheu um certo grupo de pessoas. Ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13, que porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todos aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo.
Então, a salvação chegou em Samaria, a graça do Espírito Santo chegou em Samaria e alcançou Simão. E louvado seja Deus que ele encontrou pessoas como Pedro e João, que pôde dar uma palavra de correção ali para ele. Então, se você através desse vídeo entende que precisa parar, né, refletir o que é que está te motivando, o que é que está te levando, né, a querer de outra forma, eu volto a te dizer por essa palavra: tem coisas que o dinheiro não compra. Quero agradecer a Deus pela tua paciência, pela tua atenção, e dizer que em outra oportunidade nós estaremos aqui falando do amor de Deus através desse devocional que vai ao ar todas as segundas-feiras e as quartas-feiras, né? Logo pela manhã às 7 horas, para você sair de casa, você que trabalha, sai de casa cedo por esse horário, né? Já saia uma palavra no teu coração e que a partir de hoje a tua motivação seja entrar no Evangelho, no Reino de Deus, com a motivação certa. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.